porque o presidente Lula ontem defendeu uma investigação independente sobre as mortes que aconteceram na operação comandada por Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Segundo o presidente Lula, é preciso investigar. E Lula foi um pouco mais além, chamou de desastrosa e também de matança o que aconteceu no Rio. Era uma ordem de prisão. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão. Não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe? Eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. Vamos lá, é a primeira crítica, né, que o presidente faz mais direta a esse episódio. O presidente Lula tinha antes falado de uma maneira um pouco mais neutra, vamos colocar assim, não citou os 121 mortos, e agora ele faz essa crítica mais direta, pede uma investigação independente, chama de matança e chama de desastrosa a operação. E aí, Josias, foi para o lado político mesmo, pegou um lado da história o presidente Lula. Isso é bom, é ruim? Lula acerta ou erra ao fazer essas declarações? O que o Lula diz, Fabiola, faz nexo. Houve, de fato, uma matança e foi uma operação desastrosa. Agora, é preciso notar que há dois Lulas na praça. Há o Lula real, que é esse que soou nessa entrevista a correspondentes estrangeiros lá em Belém, ali na bica da inauguração da COP30. E aí o presidente disse o que pensa, né? E ele vinha sonegando o seu pensamento sobre o que ocorreu no Rio de Janeiro há uma semana. Tinha feito ali uma postagem anódina. E tem um outro Lula na praça, que é o Lula coreografado pela marketagem do Planalto, coreografado e ensaiado pelo Sidônio Palmeira. Esse camufla a sua preocupação com as pesquisas que mostraram no final de semana o apoio da maioria do eleitorado a essa ação das polícias no Rio de Janeiro. E a oposição cavalga esse paradoxo. A oposição que sonha em voltar para o jogo, agora até sem o Bolsonaro, está cavalgando esse paradoxo do Lula, né? E, evidentemente, o que o Lula disse é o óbvio. Houve uma matança no Rio de Janeiro. Essa matança representa um desastre em termos de política de segurança pública e precisa, obviamente, de uma aferição técnica, de uma investigação qualquer, comandada não pelo governo federal, mas pelo Ministério Público, que já deveria até ter providenciado isso. É preciso saber como agiu a Polícia do Rio de Janeiro para identificar as falhas e corrigi-las. Novas operações estão por vir e é preciso que elas sejam feitas de forma adequada, né? Agora, o Lula, Fabíola, está fazendo uma aposta de longo prazo. Ele está apostando numa investigação que já foi aberta pela Polícia Federal, por ordem até do Supremo Tribunal Federal, uma investigação que incorpora várias apurações que a polícia tinha em relação ao crime organizado no Rio de Janeiro, juntou-se tudo num grande inquérito e o governo está fazendo uma aposta de médio e longo prazo. Está apostando que conseguirá reproduzir no Rio de Janeiro o que fez em São Paulo e em outros estados, mas sobretudo em São Paulo, naquele cerco financeiro que foi imposto ao PCC, aquele cerco que chegou aos investimentos do PCC, às aplicações do PCC no mercado financeiro. Então, esse cerco financeiro ao PCC, o governo ambiciona repeti-lo no Rio de Janeiro, agora em relação ao Comando Vermelho. Então, é reprodução da Operação Carbono Oculto no Rio de Janeiro. O Lula está apostando nisso. E no médio, longo prazo, o presidente avalia que, se for bem sucedido nessa empreitada, conseguirá se estabelecer como um contraponto a essa política de segurança do mata e esfola, do bandido bom é bandido morto, mostrando que o caminho para a resolução ou para a atenuação do drama nem é de segurança pública mais, estamos falando de insegurança pública,
a atenuação desse drama passa por uma colaboração do governo federal com os governos estaduais e uma colaboração que leve à asfixia financeira do crime organizado, sem prejuízo de operações policiais que sejam feitas em áreas que são conflagradas porque foram ocupadas pelo crime organizado. O governo está fazendo uma aposta na asfixia financeira. Então, o Lula disse o que pensa, o que é bom. É melhor do que ficar tergiversando e limitando a sua retórica pela pesquisa de opinião. Agora, é preciso que ele combine a enunciação do seu pensamento, a explicitação do que ele realmente pensa com resultados práticos. Se o resultado não vier, aí ele perde terreno numa seara, Fabiola, que a segurança pública hoje está na agenda de todo o eleitorado brasileiro, está no topo das preocupações dos brasileiros, as pesquisas estão mostrando isso, então não dá para fugir do debate. Não adianta o Lula ficar fingindo o que não é. Então, diz o que pensa e providencia resultados. Do contrário, perderá terreno, Fabiola.